Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Nós temos falado sobre o cristianismo como modo de vida e vamos falar agora sobre a sétima característica, que é a sensibilidade à voz de Deus. Em Hebreus, no capítulo 3, versos 13 e 15, dizem assim: Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É importante o cristão estar sensível à voz de Deus, porque é através dessa voz que ele vai deixar aquilo que é desagradável a Deus, ele vai aprender e crescer na graça de nosso Senhor, ou seja, ele vai se desenvolver, se santificar através daquilo que vier ao seu conhecimento, através da voz de Deus, que vai dizer em seu coração aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que deve ser abandonado, aquilo que deve ser aperfeiçoado. Aliás, isso é uma das palavras que devem mais levar o cristão a uma vida correta, que é o aperfeiçoamento, que é uma palavra que aparece no Novo Testamento. Então o cristão precisa se aperfeiçoar e ele irá se aperfeiçoar à medida em que vai abandonando aquilo que é desagradável a Deus e aprendendo coisas novas. Nós vamos ver, por exemplo, que Deus fala aos homens através da sua consciência. Em Romanos, no capítulo 2, verso 15, diz assim: Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que Paulo está dizendo nessa porção da carta escrita aos Romanos? Que aquelas pessoas que não tiveram contato com a lei, ou seja, chamadas de gentios, gentias, pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a lei dada a Israel. Essas pessoas, mesmo não tendo tido acesso àquilo que Deus revelou, através dos profetas, através dos escritos sagrados, essas pessoas também são afetadas por Deus através da sua consciência. Ou seja, quando essas pessoas fazem coisas que são desagradáveis, a consciência pesa, é Deus dizendo a essas pessoas que elas estão erradas. Quando elas fazem aquilo que é correto e a consciência não pesa, é Deus aprovando e dizendo que elas estão corretas, mesmo que elas não tenham tido oportunidade de aprender, de alguém ter ido ensinar e pregar a essas pessoas. Então, na constituição humana, o homem nasce com essa capacidade da consciência dizer o que é certo e errado. Nós vamos ver esse mesmo texto de uma maneira, digamos assim, uma linguagem mais fácil, que está em Romanos 2, verso 14 e 15. Eu vou ler o verso 14 para ficar um pouco mais fácil a compreensão do texto. Eu vou fazer leitura na Bíblia chamada Bíblia Viva, que é uma linguagem mais acessível. Diz assim: Na verdade, os gentios não têm a lei, referindo-se àquilo que Deus deu à nação de Israel. Mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que no fundo de seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. A lei está escrita dentro deles. A sua própria consciência e os seus pensamentos mostram que isso é verdade, pois às vezes os acusam e às vezes os desculpam. Vou fazer agora na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que é parecida. Diz assim: Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então está aqui, Deus fala através
da consciência. Nessa primeira parte dessa característica, nós vamos fazer uma outra parte, um segundo vídeo, para não ficar tão extenso. Nessa primeira parte eu já diria, então, fazendo uma pergunta: como está a sua consciência? Será que você age contra ela? Será que você tem ouvido a consciência? É Deus falando a você. E eu gostaria de deixar uma frase que Martinho Lutero, que foi aquele que organizou a Igreja Protestante através da Reforma em 1517. Ele disse o seguinte: não é seguro nem permitido agir contra a nossa consciência. Você tem dado ouvido à sua consciência? Pois é Deus falando a você. Que Deus o abençoe.